Louvado seja Deus por mais um domingo, por mais uma manhã, na presença do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui. E como eu sempre digo, né? É bom estar aqui, muito melhor é quando a gente está reunido para falar de Deus, né? Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Abacuque. A gente conhece muito bem esse livro, a gente conhece muito bem essa história. E eu creio que Deus tem algo para nós nessa manhã, através da história do nosso querido Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, vamos ler. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Senhor, fala conosco nesse momento tão especial, é o momento em que nós estamos reunidos nesta casa de oração para ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela faz toda a diferença na nossa vida, Pai. A Tua voz acalma o nosso coração, muda as nossas intenções, muda, Senhor, as nossas disposições, nossos pensamentos. A Tua voz traz direção para a nossa vida, nos fortalece, nos alenta. Ó Pai, fala conosco nessa manhã bendita, alcança cada um daqueles que estão presentes aqui nesse lugar, cada um daqueles, ó Pai, que está nesta manhã em suas casas, no seu trabalho, ouvindo esta palavra. Que a Tua voz traga cura, restauração, transformação para a honra e para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Meus amados irmãos, nós sabemos, todos sabem, nós estamos enfrentando tempos de crise, estamos enfrentando tempos difíceis. Aliás, nós sempre enfrentamos dificuldades na nossa vida, mas parece que a gente vive tempo mais intenso, mais denso. E eu quero dizer para você nessa manhã que para um tempo de crise é preciso ter fé. Nós precisamos de fé para um tempo de crise. E a gente aprende isso estudando o livro de Abacuque. Você sabe que na Bíblia nós temos 17 livros proféticos. Nós temos 5 profetas maiores e nós temos 12 profetas menores. E os profetas menores, eles começam com Oséias e eles terminam com Malaquias. E a gente chama de profetas menores não por causa da sua estatura espiritual. São menores não porque eles eram os baixinhos. São menores não porque os milagres foram poucos. Não, eles são menores por causa do tamanho dos seus livros. E esse livro de Abacuque é extraordinário. Esse livro de Abacuque é diferente. Abacuque é um livro singular. Enquanto os livros proféticos trazem uma mensagem profética, o livro de Abacuque não traz uma mensagem profética. O livro de Abacuque traz um diálogo profético. Nós temos aqui exatamente um homem que está vivendo uma situação de crise. E ele questiona Deus. Ele vai tentar buscar uma resposta da parte de Deus. Ele quer entender de Deus o porquê que tudo isso vai acontecer. E por que tudo isso já está acontecendo? E Abacuque significa aquele que abraça, mas não é um abraço afetivo, é aquele abraço que se agarra para lutar. E Abacuque então se abraça com Deus, ele se agarra com Deus, ele luta com Deus. São apenas 3 capítulos, distribuídos em 56 versos. O capítulo 1 é o questionamento a Deus. A fé questiona. O capítulo 2, ele espera uma resposta de Deus. É a fé que persevera. E o capítulo 3 é a fé que adora a Deus. E esse livro, meus amados irmãos, é fantástico porque ele vai começar no capítulo 1 com um ponto de interrogação. Vai começar com um questionamento, com as perguntas. Ele começa com um ponto de interrogação, mas ele termina no capítulo 3 com um ponto de exclamação. Talvez você esteja aqui nessa manhã e talvez no seu coração, na sua mente, existem vários questionamentos a Deus. Existem várias indagações, existem várias coisas que você não entende. E que pergunta a Deus, Senhor, por quê? As coisas são assim ou elas estão assim? E eu quero trazer, à luz desse livro, 2 lições práticas. Abacuque viveu no governo de Josias, final dos anos 600 a.C. Ele viu o avivamento que houve em Jerusalém, mas agora Joaquim assume o lugar de Josias e Deus agora começa a levantar um povo chamado caldeus, que são os babilônicos. E Deus está revelando através dos profetas que esse povo babilônico, os caldeus, vão invadir Jerusalém e a intenção deles é destruir o povo de Israel. A intenção desses inimigos é disciplinar o povo de Deus. E qual é a luta que Abacuque tem com Deus aqui? A luta que ele tem é que ele diz, olha, como pode um Deus santo usar uma nação inimiga? Como pode um Deus santo usar uma nação perversa, como a Babilônia, para disciplinar o povo de Deus? Como que você, que é crente, que é servo de Deus, é cristão, passa pelos sofrimentos, passa pelas dificuldades da vida, suporta tanta coisa no decorrer da sua vida, passa por tantos problemas, mesmo sendo servo de Deus, enfrenta tantas lutas,
e você olha para a vida do ímpio, para a vida daqueles que deram as costas para Deus, e parece que tudo vai bem. Você se esforça, você luta, você está perseverando na presença de Deus, e parece que as coisas não funcionam tão bem assim, mas quando você olha para o ímpio, eles prosperam, eles prosseguem, eles vão adiante. Como que Deus permite uma situação dessa? Como que Deus permite uma tragédia vir dentro da sua casa, dentro da sua vida? E a pergunta que muitos fazem: onde está Deus nesse momento? Por que Deus, sendo tão poderoso, não faz nada? Quanta gente boa, irmãos, já não questionaram isso a Deus. Por que Deus não faz nada? Quantas pessoas já chegaram até nós e perguntaram a nós: aonde está o teu Deus que permite isso? Você é um crente fiel, dedicado a Deus, mas enfrenta o desemprego, e isso traz crise para a sua vida, para a sua casa. E aqui nós teremos pelo menos 2 lições práticas para entendermos o livro de Abacuque. A lição número 1: se o seu Deus sempre faz o que você quer, provavelmente ele não é o Deus da Bíblia. Se o seu Deus sempre faz o que você quer, provavelmente ele não é o Deus da Bíblia. Eu sempre quero que Deus faça as coisas do meu jeito. Eu sempre tenho um plano para Deus. Eu sempre oro a Deus para que Ele haja na minha vida, mas via de regra eu já começo a traçar um caminho pelo qual eu entendo que Deus deveria agir. E de repente Deus chega para mim na sua palavra e diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Ou seja, irmãos, Deus sempre tem um modo diferente de agir, diferente do nosso. Às vezes você fica olhando para um lado, achando que Deus está vindo por ali, que Deus vai agir dessa forma, porque nós oramos assim. Então nós olhamos para um lado, achando que Deus vai agir daquela maneira, e tantas vezes Deus está vindo por um outro caminho. Deus está tantas vezes usando um método não convencional para chegar à nossa vida, para atuar, para agir na nossa vida. Então a lição número 1: se o seu Deus sempre faz aquilo que você quer, provavelmente ele não é o Deus da Bíblia. Lição número 2: nem sempre as coisas que estão acontecendo na sua vida, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, têm uma explicação imediata de Deus. Nem sempre você vai entender imediatamente aquilo que Deus está permitindo acontecer na sua vida. Quantas pessoas indagam: eu não compreendo por que Deus está agindo assim. Eu não compreendo por que Deus está permitindo desse jeito. Deus não me dá explicações. Deus não me dá respostas. Alguns pensam. Ele não pergunta se eu estou gostando ou não. Ele não pergunta se eu quero que aquilo aconteça ou não. Ele simplesmente está numa conversa com Satanás, e ele diz: vai lá e tira tudo de Jó. Ele não manda um recado para Jó, avisando isso. Ele não manda um e-mail para Jó, ele não passa um zap para Jó, dizendo: olha, se prepara aí porque você vai perder tudo. Não faz isso. Ele simplesmente autorizou que fosse retirado tudo de Jó. Meus amados irmãos, o capítulo 1 de Abacuque é a fé que questiona. Veja no versículo 2: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Será que alguém aqui já passou por uma experiência dessa? De coisas desagradáveis acontecerem na sua vida, e você pergunta para Deus, você ora, você busca, você persevera, e ao invés de melhorar, só piora. E você passando por dificuldades e provações e lutas e tribulações, e você conversa com Deus, e você ora a Deus, e você questiona a Deus, e às vezes
fica desanimado com Deus, desmotivado de estar na casa de Deus, desmotivado de buscar a Deus, de estar na comunhão com os santos, desanimado da vida. Por que Deus está permitindo isso ou aquilo? E eu falo com vocês isso, irmãos, porque é exatamente isso que está no coração de Abacuque, no capítulo 1 do seu livro. Mas no capítulo 2 do seu livro, o profeta está vendo que não tem jeito. Estou chateado com Deus, estou aborrecido com Deus, estou desanimado com Deus. Mas o que isso muda em Deus? Não muda nada. Deus é imutável. Eu posso fazer birra com Deus e pirraça com Deus, estar desanimado com Deus, aborrecido com Deus, que isso não vai mudar. Ele continua sendo Deus. Veja logo no versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Que coisa extraordinária, irmãos. A fé que questiona no capítulo 1 é a fé que no capítulo 2 espera uma resposta de Deus. Eu estarei na torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, diz ele, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e vou esperar para ver que resposta eu terei. Veja que apesar da sua crise, e até mesmo das suas indagações, no capítulo 1, agora estamos no capítulo 2, ele não deixa de buscar a Deus. Apesar das suas crises, ele não deixa de buscar a Deus. No nosso contexto, ele não deixaria de ir à igreja. Ele não reuniu os irmãos na sua casa para fazer um discurso das suas dificuldades. Ele não deixou de contribuir, de dar o seu dízimo, suas ofertas. Ele não se tornou um desigrejado. Às vezes, nós nos rebelamos e projetamos a culpa, mas ele não fez isso. E o que foi que ele fez então? Quando ele diz aqui que se colocará na torre de vigia, ele vai se colocar sobre a fortaleza, vai vigiar para ver o que Deus vai dizer, o que Deus vai responder. Ele está dizendo, eu vou investir no meu relacionamento com Deus. Eu vou investir na minha intimidade com Deus. Eu vou vigiar, eu vou orar, eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou lutar com Deus, eu vou esperar uma resposta de Deus, eu vou buscar a palavra de Deus, eu vou meditar nessa palavra porque eu preciso de uma resposta, e se eu preciso de uma resposta, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou meditar nela, é a minha vida devocional. Preciso ouvir Deus falar comigo. E eu quero, irmãos, dizer para vocês que a fé verdadeira, a fé forte, a fé que vence a crise, é uma fé que em vez de murmurar, é uma fé que em vez de reclamar, é a fé que se agarra com Deus. A fé que vence a crise não é a que se rebela, não é a que desiste, não é a que desanima, não é a que abandona, não é a que foge, mas é a que se agarra, porque sabe que a resposta vem de Deus, que a solução vem dele, que o poder pertence a ele. E veja no versículo 2 do capítulo 2, o Senhor me respondeu e disse, olha o que ele diz, o Senhor me respondeu e disse, para aqui. No versículo 1 ele diz, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá. E o que foi que Deus fez no versículo 2? Respondeu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pois todo aquele que pede, recebe. Deus não somente trouxe a mensagem, Deus não somente respondeu a Abacuque, mas no versículo 2 do capítulo 2, ele pede para que Abacuque faça um outdoor e escreva nele, o justo viverá pela fé. O justo
viverá pela fé. Abacuque 2:2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve nas tábuas. Quem passar correndo precisa conseguir ler. Nos nossos dias é um outdoor. E no versículo 4 ele diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, porque é pela fé que o justo ressuscita espiritualmente, é pela fé que o justo nasce de novo, é pela fé que o justo é regenerado, é pela fé que o justo é salvo, é pela fé que o justo é justificado. A justificação, irmãos, e o novo nascimento é pela fé. Depois ele vai viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que Deus está respondendo agora para ele? E está respondendo para você nessa manhã e para mim? Na crise que você vive, nas dificuldades que você enfrenta, na crise que nós passamos, na sua luta hoje, a resposta de Deus é: agora é que eu quero ver a tua fé. Agora é que eu quero ver a tua fé. É muito fácil ter fé quando tudo vai indo bem, né? Mas quando a crise aperta, quando o inesperado acontece, quando o indesejado vem, aí Deus se manifesta e diz: agora eu quero ver a sua fé. Porque é agora que a sua fé será provada. Porque é agora que a sua fé vai crescer. Porque é agora que nós veremos a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Meus amados irmãos, a fé faz com que nós tenhamos uma reação diferente na hora da crise. A fé é o nosso diferencial na hora da crise. Porque quando o ímpio entra em crise, ele se apavora. O ímpio, quando entra em crise, ele se desespera. O ímpio, quando entra em crise, ele até mesmo se mata. Mas quando um cristão enfrenta uma luta, quando um cristão enfrenta uma crise, ele se agarra com Deus. Quando o cristão enfrenta uma crise, ele cresce, ele exercita a sua fé, ele desfruta da sua fé. E aí a gente finalmente chega no capítulo 3. E o capítulo 3 é interessantíssimo. Se no capítulo 1 a fé questiona, no capítulo 2 a fé espera e recebe uma resposta de Deus, no capítulo 3 a fé vai testemunhar, a fé vai cantar, a fé vai louvar a Deus. Se você observar bem o título do capítulo 3, o que diz aí? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Oração de Abacuque, versículo 1. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E alguns comentaristas dizem que esta oração em forma de canto, oração em forma de música, composta pelo profeta Abacuque, era cantada nos cultos judaicos. Todas as vezes que os crentes estavam vivendo os momentos de luta, de tensão, os momentos de crise na sua vida, eles não murmuravam, não reclamavam, mas eles cantavam o cântico de Abacuque. O cântico de um homem que lutou com Deus, que se agarrou com Deus nos seus questionamentos, nas suas indagações, nas suas dúvidas. É interessante observar que o capítulo 3 está dividido em 3 partes. E você que é mais zeloso, eu peço que você tenha esse hábito, marca na sua Bíblia o capítulo 3, versículo 1 e 2. O profeta vai orar a Deus, ele vai orar pela obra de Deus. Versículo 1 e 2, ele vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida.
Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que coisa extraordinária, que coisa linda. O que Abacuque está dizendo aqui? Ele está dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fez muito no passado pelo Teu povo. Senhor, Tu tens um currículo extraordinário de benfeitorias pelo Seu povo. E se o Senhor já fez no passado, faz agora de novo, Senhor. Tu podes todas as coisas. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre serás Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Manifesta o Teu poder agora. Tu fizeste isso no passado. Tu podes manifestar o Teu poder hoje também. Usa essa crise, essas dificuldades que nós estamos passando, para que possamos não nos rebelar, mas nos aproximar de Ti. Usa, Senhor, essa crise para que possamos parar de confiar nas pessoas, parar de confiar no dinheiro, parar de confiar nas riquezas. Quebranta o nosso coração para que possamos confiar e depender e esperar somente em Ti, Senhor. Meus amados irmãos, só o sofrimento, só as dificuldades nos empurram para orar mais. O que seria do povo de Deus se não fossem as dificuldades? Se nós já somos um povo de oração, nós oramos muito mais quando as lutas vêm. Elas nos empurram para Deus. Se um crente, ao enfrentar as suas dificuldades, se esfria e se afasta, há de se questionar a sua fé. Porque a fé autêntica, a fé verdadeira, é aquela que quando você enfrenta as suas crises, elas te empurram para Deus, para orar mais, para buscar mais, para chorar na presença de Deus. Nós precisamos entender que tempo de crise não é tempo de frieza espiritual. Tempo de crise é tempo de avivamento. Tempo de crise é tempo de oportunidades para Deus fazer grandes coisas na nossa vida e no nosso meio e na nossa igreja. Quando a gente persevera, a gente sai mais forte da crise. Quando você persevera, Deus pode mudar as coisas. Deus pode mudar as coisas. Deus pode transformar as circunstâncias. Deus pode fazer-nos sair da crise, não derrubados, mas com lições grandiosas, com aprendizados grandiosos. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de desanimar, não é tempo de fugir, não é tempo de se enclausular. Não, irmãos, é tempo de se ajuntar, é tempo de buscar ao Senhor na coletividade, o corpo de Cristo reunido e clamando ao Senhor. É tempo da gente orar e dizer: Senhor, aviva a Tua obra. Aproveita, Senhor, e faz agora aquilo que o Senhor fez no passado. Aproveitando tempos de crise e de dificuldades para avivar o seu povo, para derramar a sua glória e o seu poder sobre o seu povo. Faz isso agora, Senhor. Oração. A fé verdadeira, a fé forte em tempos de crise é aquela que ora. É aquela que busca com mais intensidade. Que mesmo na crise busca a Deus mais ainda. Que mesmo nas dificuldades se quebranta diante de Deus mais ainda e pede para que Deus continue intervindo em nosso meio. Se você observar bem no capítulo 1, versículo 5, diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Que coisa maravilhosa. O que significa isso? Tudo está no controle de Deus. As nossas crises nos abalam, mas não abalam a Deus. Nós somos surpreendidos, mas Deus não é pego de surpresa em nada. Deus conhece o fim
desde o começo. Ele sabe de todas as coisas. E tudo que acontece na sua vida está na agenda de Deus. E a tua vida está guardada na palma das mãos de Deus. Olha para a sua vida. Faz uma pausazinha agora. Faz uma análise da sua vida, da sua história. Olha para o seu passado. Olha de onde você veio. Olha onde você está hoje. Olha como que estava a sua vida lá no passado. Olha o que Deus fez na sua vida hoje. Olha as lutas que você já passou na sua vida. Olha as dificuldades que você já enfrentou na sua vida. E olha as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. Olha para a sua história. Perceba, Deus nunca te abandonou. Deus nunca deu as costas a você. E não é hoje que Ele vai abandoná-lo. Deus jamais te abandonará. Nós estamos debaixo dessa promessa. Eu não te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Você pode estar passando talvez um pior momento da sua vida. Mas isso não significa descuido de Deus. É uma oportunidade que Deus está dando a você, para você buscá-lo, para que a glória dele se manifeste na sua vida. O que você está passando hoje não vai destruir você. O que você está passando hoje não vai matar você. Deus está cuidando de tudo. E se você perseverar em buscar ao Senhor, você vai sair dessa crise. Essa crise vai passar, até porque outras crises já aconteceram na sua vida. E você também achou que não suportaria, mas o Senhor tem sustentado você. E você passou e você está aqui hoje. E hoje você enfrenta outra crise, e essa crise vai passar, porque o Senhor vai livrar você. Mas e depois, pastor? Depois outras dificuldades virão. Porque Deus nunca nos prometeu ausência de lutas, mas Ele sempre nos garantiu a sua presença. Louvado seja Deus. Deus vai continuar agindo, outras lutas virão e Deus continuará trabalhando na sua vida para que a glória dele se manifeste em você. Você crê nisso, irmão? Amém. Segunda parte de Abacuque 3, vai do capítulo 3 ao 15. Versículo 1 e 2 trata sobre oração. Versículo 3 ao 15, agora ele vai ter uma visão. E como é esta visão que ele vai ter aqui? Ele vai, a partir do versículo 3, ouça isso, tirar os olhos das circunstâncias, dos problemas. E ele vai meditar naquilo que Deus já fez. Olha a lição, o dever de casa para a gente hoje. Tira os seus olhos dos seus problemas de hoje. Tira os seus olhos da dificuldade de hoje. Abacuque fez isso. Número 1. Número 2, ele fez o quê? Ele mudou o seu foco e começou a olhar para aquilo que Deus já fez. Começa a lembrar as maravilhas que Deus já realizou na sua vida. Começa a nutrir a sua fé, vitaminar a sua esperança, fortalecer a sua confiança. Do versículo 3 ao 5, ele vai dizer que Deus veio em resplendor. Do versículo 6 e 7, ele vai dizer que Deus se deteve em poder. Do versículo 8 ao 15, ele vai dizer que Deus marchou em vitória. E as duas lições que ele quer passar para mim e para você, e que Deus também quer passar para o profeta Abacuque aqui, e também para nós hoje. As duas lições são, número 1, todos que se opõem a Deus serão derrotados. Todo aquele que se levanta contra Deus será derrotado. Não ficarão de pé os nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus. A lição número 1 é essa.
Lição número 2. Deus está determinado a fazer tudo o que for preciso para dar vitória ao seu povo. Deus está determinado a fazer tudo o que for preciso para dar vitória ao seu povo. Então ele vai contar a história do Egito. Abacuque aqui no capítulo 3, nesse momento, ele vai começar a contar a história do Egito, de quando Deus veio e tirou o seu povo do Egito, e carregou o seu povo no deserto, e sustentou o seu povo, e alimentou o seu povo, e colocou o seu povo dentro da terra da promessa, e ele vai começar a meditar nos grandes feitos de Deus. Meus amados irmãos, é por isso que na hora das lutas, das dificuldades, das crises, nós precisamos de colocar os nossos olhos em Deus, na grandeza do Deus que nós temos. Na hora da sua crise, faça um exercício, tira o seu foco da crise e coloque os seus olhos nas maravilhas de Deus, nos grandes feitos de Deus, na grandeza do Deus que nós temos. E esse é um ponto que eu gostaria muito que você entendesse nessa manhã. Deus está determinado a fazer tudo para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo em vitória. E o apóstolo Paulo, ele diz, graças a Deus em Cristo Jesus, que sempre nos conduz em vitória. E por maior que seja o seu conflito hoje, por maior que sejam as suas dificuldades hoje, as dificuldades até mesmo que você tem para compreender os planos de Deus, as dificuldades que você tem para compreender os propósitos de Deus, nesta manhã, eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que tirasse isso do seu coração e que você fosse convencido nessa manhã a ter uma fé forte. Que você nessa manhã, com todas as tuas forças, se agarrasse com Deus e dissesse, Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Deus, Tu tens um plano na minha vida. Deus, Tu tens o melhor para a minha vida. Tu tens o melhor para a minha família. Tu és o Deus que me salvou. Tu és o Deus que me santifica. Tu és o Deus que vai me glorificar. O Senhor tem um projeto para a minha vida e nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no versículo 6 ao 19, se o salmista até então responde com oração e com visão, no versículo 6 ao 19, ele vai se submeter à vontade de Deus. Veja no capítulo 3, no versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que significa isso? O profeta está dizendo, eu vou esperar pacientemente no Senhor. Não é apenas esperar no Senhor, mas esperar pacientemente no Senhor. É isso. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. O que Deus tiver que realizar, Ele vai realizar. O que tiver que acontecer na sua vida da parte de Deus vai acontecer. As dificuldades não poderão impedir, as crises não poderão embarrear o agir de Deus na sua vida. Descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Mas em segundo lugar, versículo 17 e versículo 18, ele vai dizer aqui uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer, eu vou me alegrar no Senhor. Será que você entende isso? Eu não vou apenas esperar pacientemente no Senhor, mas enquanto eu espero, no meio da crise e da luta, eu vou também me alegrar no Senhor.
não é se alegrar pelas dificuldades ou pelas lutas em si, mas é se alegrar, porque mesmo nas dificuldades e lutas, você tem um Deus que está ao seu lado e não te abandona. Ele é o seu escudo, Ele é o seu abrigo, Ele é a sua torre forte. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, apesar das circunstâncias não me alegrarem, apesar de eu não ter situação existencial para me alegrar, mas eu tenho um Deus que está agindo poderosamente. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas, então eu vou me alegrar no Senhor. Israel era uma nação agrícola, que dependia da agricultura e dependia também da pecuária. E por isso, em Abacuque 3:17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Veja que aqui ele está falando de uma escassez na área da agricultura. Depois ele vai para a área da pecuária, e ele diz: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gados. Ou seja, ainda que. É isso que ele começa dizendo no versículo 17. Ainda que eu venha passar por um tempo de escassez. Ele não está dizendo vai acontecer. Ele está dizendo ainda que falte na minha mesa. Ele não está dizendo vai faltar o pão de cada dia na minha mesa. Mas ainda que falte. Ele diz ainda que. E por que ele diz ainda que? Porque Deus nunca, em nenhuma crise, nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deuteronômio 29:5, ainda que nós estejamos no deserto, você pode ter certeza, diz lá o texto, seu pé não vai inchar, seu sapato não vai desgastar, sua roupa não vai envelhecer. Todo dia, Deus vai mandar comida do céu. Deus vai sustentar você. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é maravilhoso, porque Abacuque vai dizer assim ainda no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Que o Espírito do Senhor, o Espírito de alegria, esteja na sua vida nessa manhã. A partir disso, você vai entender o que ele vai colocar no versículo 19. Antes ele diz, eu esperarei pacientemente no Senhor. Depois ele disse, eu me alegrarei no Senhor. Mas agora no versículo 19 ele vai dizer, eu confiarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Bom, o profeta aqui, ele poderia estar naquela região do deserto, na região do Mar Morto, onde os animais, eles pareciam andar naquela região, derrapando, e muitas vezes se precipitando naqueles buracos que haviam ali. E o que ele está colocando aqui é que Deus não vai te permitir derrapar e cair em buracos, mas Deus vai te fazer andar altaneiramente. Ou seja, Deus vai te fazer andar sobre os problemas da sua vida. Efésios 2:6, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção. Você está no meio do problema, mas pela fé, você está caminhando acima dos problemas. Você vai passar por cima dos seus problemas. Você crê nisso? Isso é pela fé. Quando você olha para o texto, você pergunta, mudou alguma coisa circunstancialmente? Naquele contexto de Abacuque, ele mudou alguma coisa? Não.
Circunstancialmente não mudou nada. Mas o que afinal de contas mudou então ali? O coração do profeta mudou. As circunstâncias não mudaram. A crise estava instalada ainda. Mas o que mudou foi no coração do profeta. Às vezes as crises dentro de nós são maiores do que as crises ao nosso redor. Mas foi dentro dele que mudou. Ele começa com uma interrogação no capítulo 1 e termina com uma exclamação no capítulo 3. Não mudou nada ao seu redor. O que mudou foi o seu coração. E quando o seu coração muda, a sua visão muda também. Quando o seu coração muda, suas perspectivas mudam. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não mudar o seu coração, aí a coisa fica difícil. Porque as circunstâncias estão no controle de Deus, nas mãos de Deus. Mas o teu coração precisa estar firmado no Senhor. Não desista. Não desista. É cedo para desistir. Nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de tudo isso que você pensa que você precisa. O que você precisa mesmo é da presença de Deus. Porque Deus é tudo que nós precisamos na nossa vida. E com Deus nós somos mais do que vencedores. Feche os seus olhos no seu lugar. Curve a sua cabeça. Põe a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento tão precioso. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Tantas vezes nós não entendemos o Teu agir. Nós não entendemos o porquê que coisas ruins e desagradáveis acontecem conosco. Nós não entendemos o porquê, às vezes, o Senhor permite o que permitiu acontecer com Jó. O Senhor permite que Satanás venha roubar tantas vezes a nossa alegria daquele momento, invadir os nossos espaços e trazendo crise. Ó Deus, quantas vezes ficamos com nossos corações apertados, porque nós não entendemos. Nos embaraçamos porque não compreendemos. Somos limitados demais. Porque em algum momento, Senhor, nós achamos que a nossa fé nos daria algum tipo de blindagem. Achamos que a nossa fé nos daria algum tipo de super proteção, de proteção especial. E porque temos fé e porque somos teus, nada de ruim aconteceria com a nossa vida, porque somos crentes. Mas isso não é verdade, Senhor. A verdade é outra. A verdade é que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós passaremos por aflições. Enquanto estivermos nesse mundo, nós enfrentaremos as nossas lutas, as tentações e as provações que já foram designadas a nós. E nós queremos te pedir nesta manhã, Pai, que o Teu Santo Espírito derrame sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, um bálsamo de alegria. Que a unção de alegria seja derramada sobre nós, que a unção da cura seja derramada sobre o Teu povo, seja derramada sobre nós, ó Pai.
Tira do nosso coração todo medo. Tira do nosso coração toda incerteza. Tira do nosso coração toda covardia. Tira do nosso coração toda dúvida. Tira do nosso coração toda incredulidade. Tira do nosso coração, ó Pai, toda fraqueza, ó Deus. Que olhemos para o Senhor nessa manhã e que venhamos desfrutar da Tua graça. Que venhamos deslumbrar, Senhor, com a Sua presença. Queremos confiar que Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa família. Tu és o Deus que tem a vida das nações, a vida da história em Tuas mãos. E nada e ninguém poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Nós cremos que tudo isso que aconteceu, de lutas, dificuldades, apertos, medos, tudo isso que está acontecendo na nossa vida, vai promover o nosso crescimento, vai promover a glória do Teu nome, vai promover a possibilidade de um milagre. Alcança cada enfermo, Senhor. Alcança cada desempregado, alcança cada irmão, cada irmã que já não sabe mais o que fazer, mas tem colocado esta causa diante do Senhor. Ajuda, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado ao Teu povo. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu ao pastor Sandro, à pastora Sandra, ao pastor Paulo Sérgio e a tantos irmãos aqui desta comunidade de fé e as nossas famílias. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, ó Pai. A nossa vida está em Tuas mãos e não acontecerá nada na nossa vida que o Senhor não permitirá. E quando o Senhor permite, há um propósito maior, de que o Seu nome seja glorificado em nós. Venha promover a Tua glória em nosso meio, Pai. Faz o milagre, intervém soberanamente. E nós sairemos muito mais fortes, nós sairemos muito mais crentes. Quando passarmos e sairmos desta tribulação, Senhor, sairemos mais fortalecidos e mais íntimos do Senhor. Consola o Teu povo nesta manhã, Pai. Consola, Senhor, os que estão desempregados, os que estão aflitos, os que estão angustiados, aqueles que estão em crise existencial, aqueles que estão angustiados, ó Deus. Arranca, Senhor, todo mal. Arranca a dúvida dos corações do Teu povo nesta manhã. Assim nós Te pedimos em oração, Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém.